Olá, que bom encontrar vocês novamente aqui. Para quem não me conhece, eu sou Neves Couras, sou escritora, formada tenho um mestrado em Ciências das Religiões, com área de especialização em Saúde e Espiritualidade. E faço um trabalho, né, além do que eu escrevo dos livros, faço um trabalho no blog de João Vicente Machado, aos sábados, publicando um artigo. Então, todo sábado vocês podem acessar o site do João Vicente Machado, que nós estaremos lá com um artigo. Hoje resolvi inaugurar nossa participação aqui no YouTube, no Dia dos Namorados, porque é o dia que se comemora o amor. E o amor é o sentimento mais belo, mais completo que a espiritualidade nos deixou. Amar. Amar o outro é uma possibilidade que nos faz feliz, que nos faz crescer, que amar nos cura. Quando amamos, nos curamos e curamos o outro quando somos correspondidos. E ele me levou, esse tema eu resolvi abordar hoje, não só por ser o Dia dos Namorados, mas também pelo problema que eu atribuo como um problema social que nós estamos enfrentando, que é o feminicídio. A quantidade de mulheres que estão sendo mortas. E aí eu me pergunto, cadê o amor? O que foi feito desse sentimento? Por que esse sentimento teve fim? E aí eu venho pensando, me questionando, né? As possibilidades de isso ter se tornado agora tão frequente. Por que está se matando tantas mulheres? E eu comecei a pensar, a ler algumas coisas, ouvir outras, né? Acompanhar alguns noticiários. E o que eu percebo, e esse é um sentimento meu, né? Que eu trago para vocês, eu fico imaginando se essa falta de amor, porque eu acredito assim que há uma linha muito tênue entre amar e odiar. Porque você só odeia aqueles que você já amou, aquele que você já amou. Então, qual foi o problema de acabar esse amor a ponto de você querer eliminar aquela pessoa? Como dizem que muitos matam por amor. Quem ama não mata. Quem ama preserva. Quem ama cuida. E hoje é um dia muito especial para a gente falar disso, né? Dia dos Namorados, dias que comemoramos lindamente o amor, o dia que nos entregamos um ao outro, né? Nesse sentimento belo, que muitas vezes a gente nem consegue traduzir de tão complexo que é. Na verdade, o amor é muito complexo. Mas a gente vive esse amor, algum tempo alguns namoram, outros a atração sexual, né, a atração pelo corpo, e aí eu vou falar mais nisso, é tão grande que não esperam nem se conhecer, um pouco mais, porque na verdade a gente não conhece ninguém, mas se conhece um pouco mais quando você namora um pouco mais de tempo. E aí se casa. E após o casamento, aí começam a vir os problemas, né? E eu fico me perguntando, e muitas coisas do que eu vou dizer aqui para vocês aconteceram comigo, né? E
hoje eu sou viúva e eu fico assim mais livre para falar dessas coisas. Não que antes eu não pudesse falar, mas a gente muitas vezes não tinha vivido ainda o problema para poder falar, né? Segundo Gandhi, a gente só fala daquilo que conhece. E eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que a gente precisa passar, conhecer o que a gente vai falar sobre. Porque primeiro, quem fala sou eu, o primeiro ouvido a ouvir é o meu, então eu tenho que saber realmente o que eu estou falando. E aí eu voltando à questão do casamento. Nos casamos, às vezes passamos tempo sem ter filho, ficamos com mais tempo namorando, não é? Mas aí vem os filhos e com os filhos muda a nossa rotina. E alguns não estão preparados para essa rotina. E aí que vem alguns problemas. Problemas que poderiam ser resolvidos quando se conversássemos. Se houvesse uma conversa franca, honesta, ou mesmo quando você chega ao ponto de não gostar mais daquela pessoa, que um dia você amou, que um dia você achou que fosse o ideal para você, mas que você descobre que não é mais interessante e que você encontra uma outra pessoa que substitui aquela, né, que tem mais talento, mais beleza, que agrada mais a sua alma. E aí você começam os conflitos, né? E nesses conflitos começam parte desses problemas que nós estamos vivenciando hoje. As mulheres, os homens se separam e aí o homem não aceita perder aquela mulher. Mas ele não permite que ela permaneça viva. Não pensa nos filhos, não pensa que um dia existiu um amor entre eles. E simplesmente é como se escrevesse eu digo assim, escrevesse uma carta, nós mulheres fôssemos um papel, o homem escreve uma carta, não gostou do que escreveu, rasga e joga fora. Mas aí vem outra questão. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Será que com o avanço da mulher, com as mulheres avançando nos postos de trabalho, com as mulheres, que as mulheres estão, com as estatísticas, tem mulheres mais formadas do que homens, estão mulheres em cargos de direção mais do que homem, em muitos lugares, não são todos ainda, porque a gente ainda tem problemas a resolver com relação a isso. Mas a mulher começa a se sobressair e aquele homem não suporta ver aquela mulher ser mais do que ele, ou aparecer mais do que ele. E aí tem um sentimento, um sentimento chamado narcisismo, que eu não sei se é. Tô jogando ideias para que a gente repense, porque nós precisamos pensar. Nós precisamos, o quanto antes, ver o que podemos fazer. Existem elementos de defesa para a mulher, mas a gente está vendo que instrumentos de defesa, que foram leis, mas a gente está vendo que não está sendo suficiente. O período de prisão para os homens não está sendo suficiente. E ele continua matando, né? Mata na frente do filho, mata os filhos. Então, minha gente, nesse dia de hoje, estou falando dessas coisas tão tristes, mas eu reforço o amor celebrado no dia de hoje. Vamos celebrar mais o amor, vamos cuidar mais do amor. O amor é uma plantinha, ela precisa ser regada, ela precisa de adubo, de carinho, ela precisa ter a luz própria para que ela sobreviva e fique bem. O casamento só é
bom quando é bom para os dois, não só para um. É uma união de duas pessoas que os dois têm que estarem bem. Não pode só um estar bem e o outro estar em sofrimento. Isso não é casamento. E os homens, eu estou falando mais homens porque as estatísticas mostram, as mulheres matam, mas digamos assim, num número muito menor, né? As estatísticas mostram isso do que os homens. Então, por que o homem está querendo se descartar dessa mulher como se fosse uma folha de papel? Né? Eu vi uma palestra, um pouquinho só, da ministra Carmen Lúcia, que eu admiro, a quem eu admiro profundamente como mulher, como profissional, e ela fala nisso, né? Ela fala, somos descartáveis, é como se a mulher fosse descartáveis. Somos seres humanos que amamos, que geramos, e o homem só está aqui porque foi gerado por uma mulher. Não sei se a questão é de educação, mas todos nós precisamos pensar o que fazer. Mas no dia de hoje é dia de amar. E amando, nós podemos erradicar muito dos problemas que estão por aí. Que amemos cada vez mais, nos amemos cada vez mais, que sejamos mais humanos, que sejamos mais gentis. Nós precisamos muito disso. E hoje é um dia que, se você não puder dar um ramalhete, um presente para sua esposa, para sua namorada, faça uma declaração de amor. Já é o suficiente. Mas amem e deixe esse amor fluir e crescer. Até o próximo.